Então a gente tem o Fabiano Souza, que é secretário de Turismo de Cambará do Sul e membro da equipe técnica do Geoparque Mundial da Unesco, Caminhos dos Cânions do Sul. Fabiano é graduado em História pela Universidade de Caxias do Sul, professor da Rede Pública Municipal de Cambará do Sul e ocupou por 4 anos a coordenadoria de educação do Geoparque. Desde 2018, envolto na temática dos geoparques, participou por 2 vezes do curso intensivo em geoparques oferecido pela Rede Global de Geoparques, através da Universidade de Egeu, na Grécia. Neste ano, representou a UGP Caminhos dos Cânions do Sul como painelista no Summer University de Cátedra Unesco em Geoparques, Desenvolvimento Regional Sustentável e Estilos de Vida Saudáveis. Muito bem-vindo. E, para fazer aqui a apresentação da Janaína Medeiros também, mestre em Turismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, formação especializada em Geoparques pela Universidade de Minho de Portugal, especialista em Gestão Pública Municipal pela Universidade Federal da Paraíba, Uniafro, Política de Promoção da Igualdade Racial na Escola, pela Universidade Federal Rural do Semiárido, bacharel em Turismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, autora e coordenadora do projeto Os 5 Sentidos do Geoparque Seridó, diretora executiva do Consórcio Público Intermunicipal Geoparque Seridó, CEO da GS Experience. É muito currículo aqui para os dois, né? O Fabiano está com a agenda hoje um pouquinho apertada por causa de horário de voos, então o Fabiano vai começar, depois ele vai acabar se ausentando aqui para correr, para pegar o voo. E aproveitem aí, são muito bem-vindos, e o palco do Summit é de vocês. Obrigado. Gente, muito bom dia a todos, agradeço a Beta inicialmente pelo convite, não só em meu nome, em nome da Janaína, mas em nome dos geoparques brasileiros, dos projetos, dos aspirantes e dos 5 já consolidados, né? A gente vai falar um pouquinho primeiro do que são os geoparques e depois entrar nessa gama brasileira, nacional dos geoparques. Agora que a gente tem um bom progresso nos últimos 3 anos, né, com propostas sendo aprovadas, apresentadas e aprovadas pelo Conselho, né, da Unesco e pela própria Unesco. Então, a gente tem esses progressos, mas é uma temática que ainda precisa ser muito desmistificada dentro do Brasil. E é assim que eu começo, né? Bom, a maior parte dos meus slides vão falar sobre o Cânions do Sul, que é o meu caso, né? É onde eu conheço, é onde é o meu chão, é onde eu trabalho há muito tempo e tenho orgulho de trazer essa bandeira. Vamos lá, gente. Então, para começar a história, o que é um geoparque? Ele é definido como áreas geográficas unificadas, únicas, que têm um patrimônio geológico de relevância internacional. Tem que ter essa relevância, senão não consegue ser um geoparque mundial da Unesco, mas que preza por conceitos de proteção a essas estruturas, essas geoestruturas, preza por educação da população que está ali, e não só da que está, mas também da que visita esses espaços, e tudo isso é uma estratégia de desenvolvimento sustentável para esses territórios. Então, o desenvolvimento sustentável junto com a educação e a proteção, a base de todo o trabalho de um geoparque em qualquer lugar do mundo que ele esteja. E aí, como a gente fala de desenvolvimento, é bom lembrar que ele não é um parque municipal e nem um parque estadual, tão menos um parque nacional. Ele não está dentro do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então, ele engloba uma área diferente disso. A maior parte dos geoparques, ou ao menos os nossos brasileiros, eles envolvem as fronteiras geopolíticas dos municípios e, às vezes, de um conjunto de municípios. Ou seja, se eu estou na minha casa, no centro de Cambará do Sul, que é um dos municípios do geoparque, eu estou dentro do geoparque. Eu não estou falando apenas dos sítios de relevância geológica que estão dentro, inseridos nesse espaço, mas sim aonde tem pessoas em volta disso, né? Então, ele não é um parque temático, não é um parque de diversão, não cria uma unidade de conservação ou área de proteção, e também não é uma nova organização que cria leis para impedir algum tipo de desenvolvimento. É bem pelo contrário. Se for sustentável, melhor. A gente apoia enquanto organização, a gente trabalha com isso para conseguir fomentar que essa indústria, esse desenvolvimento se sustente, se mantenha nesse geoparque. E geoparques são territórios do futuro, então, porque eles pensam em desenvolvimento sustentável.
mudando um pouco daquela lógica da conservação, né, mais antiga, se fala em desenvolvimento, porque tem que ter as pessoas ali dentro. As pessoas têm que estar envolvidas no processo de um geoparque, de onde eles estão. Então, os pilares que eu falei antes, os geoparques, eles trabalham principalmente com esses três: a educação, e não só a educação das geociências, mas a educação como um todo, uma educação de qualidade para as pessoas que vivem nesse território. O turismo como uma base de indústria que fomenta recursos para esses territórios, né? Já que eles têm aspectos, todos os geoparques têm aspectos únicos, então têm capacidade de atrair muitos visitantes. E a geoconservação. Os geoparques eles nascem na Europa, nos anos de 70 em diante, com estratégias de desenvolvimento de geoconservação, mas que, no início dos 2000, englobam essa parte da sustentabilidade muito mais forte, e cria-se a primeira rede, lá com 4 geoparques, lá em 2004, iniciando esse processo. Só que isso se torna tão grande que a gente acaba entrando para dentro das chancelas da Unesco, né? A Unesco tem 3 programas básicos, que são os Patrimônios da Humanidade, o Programa Homem e a Biosfera, né, com as reservas da biosfera, e o terceiro dos programas das chancelas da Unesco são os geoparques. Então, os 3 são programas irmãos, que são, assim, têm uma mesma categoria perante a Unesco, né, de territórios chancelados a partir de uma especificidade daquela região ou das pessoas que estão ali naquele lugar. Passando um pouquinho. Só que dentro disso tudo, não adianta ter essas estratégias todas se não tiver as pessoas, que são o centro de tudo isso, né, da geoconservação, do turismo, da economia, da pesquisa, da gestão, da comunicação, da cultura, da educação. Dentro de tudo isso tem que estar as pessoas. É por isso que um geoparque é feito, de pessoas para pessoas. É uma frase muito clichê que a gente acaba usando nos geoparques todos, mas que é a nossa base. No mundo hoje, são 195 geoparques mundiais da Unesco, em 48 países diferentes. No Brasil, são 5. A Janaína vai falar de 3 e eu de 3. Daí vocês estão dizendo, mas tem 6. Espera. A gente tem mais um geoparque que já recebeu uma primeira menção verde, digamos assim, num primeiro estágio de aprovação, já que a gente considera que é um aspirante que está na porta da entrada para essa rede, que é o Geoparque de Uberaba, aqui em Minas Gerais. Então, a gente resolveu trazer Uberaba também para dentro dessa nossa apresentação, para falar já de possíveis 6 geoparques dentro do Brasil. E aqui está um pequeno mapa, quer dizer, um mapa grande que não dá nem para ler nada, porque, né, de tanta região que tem, mas só para pontuar assim, aonde estão localizados esses geoparques, esses 195 geoparques no mundo. A gente vê que tem um bolo de geoparques na Europa, um bolo aqui entre Oceania e Ásia, né? Então, são regiões que já foram trabalhadas muito. A China tem muito geoparque, a China tem trabalhado muito forte com a questão dos geoparques. E a África e a América do Sul são poucas regiões. Na África tem 2, aqui na América do Sul a gente totaliza 10, se eu não estou engano, 12, né? Como os 2 últimos que entraram. Então, são áreas que ainda são exploradas pela Unesco, buscando territórios que têm potencial, mas que precisam ter uma gestão territorial bem consistente e com um bom planejamento. Não basta apenas ter essa gestão, essa região com relevância internacional do patrimônio geológico, que é o que eu trago aqui. O que precisa para ser? Tem que ter o patrimônio geológico de relevância internacional, é o primeiro quesito. Mas aí, para isso, tu tem que ter uma estrutura de gestão bem consolidada, né, uma maneira de gerir esse território, que no meu caso, no caso do Queinas do Sul, tanto com a Janaína como com o Seridó, são a partir de consórcios intermunicipais, são os municípios, as prefeituras que fazem esse papel de gestão de um geoparque, através de uma equipe técnica ou de profissionais contratados. Atuação em rede, então todos os geoparques trabalham em rede, esses 195, e os aspirantes também já trabalham em rede, a gente já tem as conversas muito boas entre Europa, Ásia, América do Sul, América Central, a gente conversa muito trabalhando sempre em rede, e visibilidade, que é um pouco do que a gente está fazendo aqui agora, dando visibilidade não só para os nossos territórios, mas para essa iniciativa a nível nacional. E também, como a gente entrou em 2015 para dentro dos programas da Unesco, os geoparques assumiram o compromisso de trabalhar
Obviamente, todos esses objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, eles são primordiais para todo o território, para toda a cidade. Mas os geoparques assumiram um compromisso de trabalhar muito forte esses oito objetivos que estão aqui, né, daquela lista toda de 17. Então, juntamente, foi o mesmo ano praticamente, quando surgiu a agenda, os geoparques entraram para dentro da Unesco. Então, são coisas que vêm casadas desde então, né, esses trabalhos dos geoparques com os ODS. E aí, gente, agora entrando um pouquinho, eu estou no modo 1.5 do áudio do WhatsApp aqui, mas é por questão de agenda mesmo. Eu queria falar um pouquinho do nosso caso, né? A gente teve um stand da GeoRota, aqui do Canyons do Sul, que é um trabalho muito legal que a gente está fazendo em parceria com o Sebrae Nacional, né? Um trabalho bem pesado, assim, digamos, de investimento, né? Quis dizer. E nós, do Geoparque Canyons do Sul, a gente fica na região da maior cadeia de cânions da América Latina. Então, esses processos geomorfológicos, eles são a base da nossa história lá, né? Desde os pré-colombianos, depois com os tropeiros, enfim, as comunidades elas estão muito ligadas a esses paredões, a essa região de basalto, né? E também com a planície que a gente tem no meio entre o oceano e esses paredões. Só que daí a gente trabalha principalmente com o geoturismo. Esse trabalho que a gente está trazendo, que é a GeoRota, ele usa o geoturismo como base. E para definir o geoturismo, a gente vai, dentro dos geoparques, num documento chamado Declaração de Arouca, que foi feito em novembro de 2011, lá no Geoparque de Arouca, em Portugal. E que fala que o geoturismo ele considera a geologia, o ambiente, cultura, valores estéticos e patrimônio, e o bem-estar desses residentes nos locais. E que o turismo geológico, que é diferente do geoturismo, ele é apenas um dos aspectos. Então, o geo, nesse caso, gente, ele está aqui presente com na etimologia da palavra, para falar não de geologia, não das geociências, mas o geo vem lá de G, vem lá de Gaia, vem da Mãe Terra. Ele está falando de terra. O geoturismo, ele não é um turismo geológico. Ele é o turismo que fala da terra. Então, todos os aspectos que estão ali presentes. E conforme eu for colocando mais slides aqui, vocês vão ver todos os aspectos que a gente tem dentro do nosso geoturismo lá nessa região, né, que não está apenas ligado a esse turismo geológico, que também existe. Essa aqui é a nossa marca, junto com o parceiro Sebrae, que tem um projeto de investimento de 3 milhões de reais para a consolidação dessa GeoRota. É um trabalho que vai durar no mínimo 3 anos, onde vários empresários das regiões, mais para frente ter os números, estão participando. Vocês viram alguns colegas aqui que são agentes de viagem de receptivo lá do nosso território. Um de cada município veio para cá, também a convite do Sebrae, para fazer essa ligação de quem está lá na ponta do balcão, quem está vendendo esse território e quem está trabalhando para uma roteirização mais profissional ainda desse território todo, né? Porque é um território muito grande e precisa que as conversas se assemelham e que as capacidades de todos estejam no mesmo nível. E o Sebrae vem como nosso grande parceiro nisso, para construir essa GeoRota, para roteirizar, para dar capacitação. Então, a gente está no início desse processo, que a gente começou, se não me engano, em abril, com as primeiras conversas. Foi feito várias capacitações já com os empresários, reuniões para network também, internas, e a gente segue agora nas feiras de turismo, levando essa marca, mas é um trabalho onde todos os empresários passaram também por uma consultoria do Sebrae, né, a partir desse projeto da GeoRota, e a gente vai seguir por mais 2 anos, ampliando isso e trazendo novos aspectos para dentro do trabalho desse geoturismo. Somos 7 municípios, um destino com diversas experiências. Nosso destino, o Geoparque Caminhos dos Cânions do Sul, ele está entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Pega 3 municípios, Cambará do Sul, que é o meu município, Mampituba e Torres, aqui do lado gaúcho, Praia Grande, Jacinto Machado, Timbé do Sul e Morro Grande, do lado de Santa Catarina. Envolve os 2 estados, 7 municípios. E a maior cadeia de cânions da América Latina.
O nosso patrimônio geológico de relevância internacional, eu acho que creio que muitos daqui já conhecem, são baseados nos canyons, né? Esse é o nosso principal patrimônio. Só que tem outros patrimônios que não são tão ainda conhecidos, que são as paleotocas, que são estruturas escavadas no arenito por animais da megafauna. Então, a gente sabe que eles foram extintos há 12 a 10 mil anos atrás. Então, quanto tempo tem essas estruturas, a gente não sabe. Mas temos o fóssil da presença, o iquinofóssil. A garra do bicho que cavou está lá, está mostrando quem foi que fez, quem foi que construiu esses abrigos. A gente tem estruturas lá que chegam a dar 140 metros de galeria. E com a pessoa podendo caminhar, a pessoa estando em pé tranquilamente dentro dela. Então, são estruturas legais de conhecer, e dentro de uma delas ainda tem outro tipo de patrimônio, que é o arqueológico, porque tem gravuras rupestres da presença do humano que se abrigava lá, né, que também a gente não consegue datar, não consegue entender de quando são, mas estão sendo muito estudados. Então, só nessas estruturas, a gente tem patrimônio paleontológico e arqueológico junto, que estão sendo descobertos ainda e abertos ao turismo. Voltando um pouquinho mais de georrota, as experiências que esse território pode proporcionar. Algumas de ecoturismo, então, como as trilhas da Mata Atlântica, a visita a essas paleotocas, né? A gente tem um território que vai da serra ao mar, então, nesse território também tem praia, nesse território também tem refúgio de vida silvestre, né? Que é a Ilha dos Lobos, onde tem a presença de lobos e leões marinhos. Tem campos de dunas também, que é outro bioma que está presente no nosso geoparque, e que também tem... propõe algumas atividades de ecoturismo bem interessantes. Turismo de contemplação, como no caso dos canyons, na observação dos lobos e leões marinhos, observação de aves, os passeios de barco, já pegando esse litoral. Turismo de aventura, um trekking, rapel, quadriciclo, tirolesa, né, que lá no cânion do Fortaleza, que foi instalado há pouco tempo, e que está legal demais. Turismo cultural, porque esse patrimônio também é importante para um geoparque, ele tem que ter esse patrimônio histórico e cultural ali dentro, não só o patrimônio geológico, ele tem que ter essa presença, essa identidade das comunidades que ali estão. E no nosso caso, a gente tem esse tradicionalismo do Rio Grande do Sul, tem música, museus, vários atrativos que proporcionam experiências do turismo cultural. Turismo de fé também, como um dos geossítios que a gente tem, muito famoso lá na região. E também aqui com a igreja, lá em Torres, é uma igreja antiga para nós lá, que também é um patrimônio religioso bem importante. Também temos o turismo rural, né? É uma região tradicionalmente campeira, né? A região de Cambará do Sul, historicamente com as suas tropeadas de gado, onde tem muitas fazendas, a produção de mel, os alambiques na parte de baixo, com a produção de cachaça, degustação de produtos coloniais, várias atrações que são vivenciados para a vida no campo. Os esportes, né, os esportes de aventura também, um dos produtos muito forte lá hoje em dia é o balonismo, né, que acontece em Praia Grande, em Mampituba, também em Cambará do Sul. É uma nova tendência de mercado lá, as pessoas que viajam buscando, primeiramente, esse voo de balão, né, porque, ao menos no município de Praia Grande, também se pega esse skyline dos canyons, que fica muito bonito. Se tu faz o voo na parte de cima, lá em Cambará, tu pega todos os campos de cima da serra, com um visual muito interessante ao nascer do sol. É um produto muito forte hoje. E a gastronomia serrana, né? A gente tem o churrasco, o fogo de chão, ao mesmo tempo que a gente tem produção de cerveja artesanal, o pinhão no inverno, os frutos do mar também em Torres. É muito amplo esse nosso território, com várias possibilidades. E a nossa oferta turística hoje, só falando de georrota, só falando nas empresas que se inscreveram, já que foram abertas a todas as empresas do setor turístico local, dos 7 municípios, a gente tem aqui 166 empresas que estão participando desse processo de formação continuada com o SEBRAE, de capacitação, de melhoria, e que vão oferecer, com bases em sustentabilidade e inovação,
essa georrota. Esse roteiro ele vai estar pronto agora para o Festures, no início de novembro, segunda semana de novembro. A gente vai ter o lançamento oficial lá. A gente veio fazer um pré-lançamento na ABAV. O nosso stand aqui também foi um stand de pré-lançamento da georrota. E ela vai estar totalmente pronta, estruturada, agora para Festures. Já ser lançada daqui 2 semanas. O que a gente, no final das contas, o que a gente pode proporcionar lá? Paisagens exuberantes, turismo em qualquer época do ano, como nessa foto lá em Cambará, no meu município, numa nevasca, provavelmente no inverno lá. Então, tem o turismo de sol e mar, mas também pode ter o turismo de neve. É difícil, mas acontece. Atrativos para diferentes perfis de turista, como eu citei todos ali. Uma ampla rede de hospedagem, agências e guias qualificados e um fácil acesso, tanto a partir de Santa Catarina quanto do Rio Grande do Sul. A gente está praticamente num ponto equidistante para as 2 capitais, né, esse território. Então, é super fácil o acesso, tanto por Florianópolis quanto por Porto Alegre. Né, tranquilo de chegar. Só para deixar registrado, então, mergulhe nas experiências desse território extraordinário e conheça a georrota Caminhos dos Cânions do Sul. Aí, gente, falando um pouquinho mais dos outros 2 geoparques lá na corrida, lá da região sul, a gente teve chancelados agora em 2022, 2023, na verdade. O pessoal até foi buscar a chancela em Marrocos e coincidiu com o terremoto. O pessoal, a Janaína estava lá no terremoto, então passou por um perrengue grande esse ano, quando o pessoal foi lá buscar essa chancela. A região da Quarta Colônia, uma região com uma paleontologia muito forte, né, também com turismo cultural muito bem estruturado, né, uma região de imigração italiana, foi um dos novos geoparques chancelados esse ano. Então, eu trouxe aqui um slide, vai ser meio rápido para poder mostrar um pouco mais, e eu sugiro que pesquisem pelo Geoparque Quarta Colônia, também com o Caçapava, que eu vou falar um pouquinho depois. Esse geoparque está situado, então, próximo da região de Santa Maria, na região da Quarta Colônia, e envolve outros 9 municípios lá do estado do Rio Grande do Sul, né, que é Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Agudo, Ivorá, Nova Palma, Pinhão Grande, Restinga Seca, São João do Polésine e Silveira Martins. É baseado muito nessa questão cultural da imigração, tanto italiana quanto alemã e portuguesa, com as comunidades quilombolas que lá existem também. E o patrimônio paleontológico é a principal característica desse geoparque, né? Os dinossauros mais antigos do mundo foram descobertos ali. Os fósseis de dinossauros datados como mais antigos do mundo se encontram nessa região. Então, isso foi um dos grandes patrimônios que fez com que o Geoparque da Quarta Colônia recebesse essa chancela da Unesco e tivesse essa participação agora na rede, como todos os outros aqui do Brasil. Caçapava do Sul também tem um geoparque, o Geoparque Caçapava, que fica apenas no município de Caçapava do Sul. Ele é reconhecido por sua questão geológica mesmo, né? A partir de rochas sedimentares, marinhas, que datam de mais de 500 milhões de anos. E então o turismo é feito nesse cinturão de rochas, como no caso dessas estruturas que formam o logo do Geoparque Caçapava, com as silhuetas da serra, a Serra do Segredo e as Pedras da Guarita. Também fala sobre turismo cultural lá, né, falando um pouquinho dessa cultura e da parte histórica da região, regiões que devem ser visitadas para quem for a Caçapava, como é o Forte Dom Pedro II, em torno do município de Caçapava, e também a Serra do Segredo, que é outro grande ponto turístico lá da região. Acho que meu tempo está se esgotando, e eu vou encerrar aqui, deixando o contato, para que vocês... se precisarem, nos procurem, nos busquem através das redes sociais, como Geoparque Cânions do Sul. Será um prazer atendê-los também, de minha parte. Né? Se forem a Cambará, nos procurem também, será um prazer. Um público muito, muito seleto que está aqui, gente muito boa que eu conheci nesses 3 dias, contatos muito bons que foram feitos, e eu espero que todos vocês possam conhecer um pouquinho o meu Geoparque, quanto os outros do Brasil, e que disseminem um pouco mais dessa lógica nova de desenvolvimento sustentável e de gestão territorial que a gente vem trazendo. Certo, gente? Obrigado.
colocar. Então, agradecer o Fabiano, né? Ele vai retornar lá para o território dele. E aí eu fico nessa eminência, né, de trazer uma continuidade e principalmente mostrar na prática o que é um geoparque. Qual o poder de um geoparque no território. Trazer o coração desse geoparque, que são as pessoas. E é isso que acontece lá no meu território, no sertão do Seridó, na terra da terra rachada, do sol quente e escaldante que faz tremer o nosso rosto, mas que tem o sorriso na face de todas essas pessoas que estão aprendendo com o Geoparque Seridó a construir uma nova identidade há 13 anos no nosso território. Então, eu trago para vocês, não apenas o Geoparque Seridó, mas todos os geoparques no mundo como um mundo de oportunidades. E o Geoparque Seridó está transformando a percepção dos nossos seridóenses. Mas, como o Fabiano falou, e trazendo ênfase, né, para que a gente possa entender que dentro de um território de geoparque a gente precisa consolidar várias questões. O geoparque não nasce, eu vou fazer um geoparque, ele vai acontecer porque eu quero. Ele não é força política, ele é uma construção de uma identidade. É degrau após degrau. São anos e anos de trabalho em favor desse reconhecimento da Unesco, mas principalmente no desenvolvimento dessa comunidade, que é quem recebe tudo isso que um geoparque pode trazer para esse território. E aí nós temos 4 pilares que a gente necessita desenvolver nesse território para que venha esse reconhecimento da Unesco. Um deles é a visibilidade, que o Fabiano bem falou, né, o trabalho em rede, a forma de gestão, o patrimônio geológico de valor internacional, a forma de gestão, porque a gente precisa definir quem vai gerir esse território. No caso nosso, do Geoparque Seridó e também do Cânions do Sul, é um consórcio, nós passamos 2 anos, a gente diz, a gente vai ser um consórcio, não. A gente formou um grupo com várias entidades do território, iniciativa privada, poder público, câmaras municipais, mas tinha as pessoas que estão inseridas nesses territórios. E aí, esse pessoal, durante 2 anos, decidiram que a melhor forma de gestão para o nosso território seria um consórcio público, ao qual sou diretora desse consórcio. E aí, para se ter ideia, muita gente confunde geoparque só com turismo. Turismo é apenas a consequência dessa organização. Dentro de um geoparque, a gente trabalha diversas áreas, e aqui eu trouxe 16 áreas que são trabalhadas dentro de um geoparque. A conservação do patrimônio geológico, valorização do patrimônio cultural, proteção da biodiversidade, atividade de capacitação, educação para a sustentabilidade, uso sábio dos recursos naturais, redução dos riscos, dos perigos geológicos, desenvolvimento sustentável, sensibilização das mudanças climáticas, turismo sustentável, emprego, empoderamento das mulheres, ciências e pesquisa, trabalho em rede, conhecimento local e indígena, monitoramento e evolução. Porque foi isso que me fez entrar no Geoparque há 13 anos. Eu estava lá quando o Geoparque foi apresentado como uma grande oportunidade, e eu não sou besta, assim como o povo do Seridó, me inseri nisso e faz só 13 anos que eu estou nesse Geoparque Seridó. Monitoramento e avaliação. Um geoparque, quando ele recebe, né, a gente é projeto, depois vira aspirante, depois a gente entra na rede mundial de geoparques, vira um geoparque mundial da Unesco. Acabou aí, recebe o certificado, bota na parede e acabou? Não, pessoal. De 4 em 4 anos, há uma revalidação desse território. E essa revalidação desse território foi quem me fez entrar, assim como o sentimento de pertencimento e valorização que eu vi estempada da minha terra ali, jogada naqueles slides. Porque essa revalidação é em cima do que está desenvolvendo para a comunidade esse território. E aí a gente pode receber um cartão verde e continuar na rede mundial de geoparque, ou a gente recebe um cartão amarelo e temos 2 anos para ir tentar consertar alguma observação que eles fizeram, ou a gente simplesmente recebe um cartão vermelho e sai da rede mundial do geoparque. E quando é que entra? Lembra 13 anos de história do Geoparque Seridó? Então, é bom continuar na rede mundial do geoparque, que é o que a gente tem conquistado lá no nosso território. E, com isso, para trazer a magnitude, né, hoje nós somos 195 geoparques no mundo.
Quando a gente está falando de geoparque, a gente está falando numa dimensão mundial. A gente está dizendo que aquele território ali, no interior do Rio Grande do Norte, lá no sertão, sertão mesmo, que muita gente não olhava, que não acontecia a interiorização do turismo, que era só em mar na capital natal, né? Mas com o geoparque isso está acontecendo. A gente está dizendo que aquele território tem uma importância local, tem uma importância nacional, mas principalmente ele tem uma importância internacional. Ele conta fielmente processos erosivos que mudaram a nossa casa-mãe, o nosso planeta Terra, mas também aliado à educação, conservação e turismo, algumas ações que vocês vão ver aqui hoje pontuadas, porque realmente faz um geoparque acontecer, que são as pessoas. E aí, para se ter ideia do quão crescente é esse tema, no ano de 2000, nós só tínhamos 4 geoparques em 4 países no mundo. No ano de 2023, apenas 23 anos depois, nós temos 195 geoparques em 48 países. Próximo ano já vamos ter mais. Quando eu digo apenas 23 anos, é porque eu estava aqui terça-feira, iniciando esse grande evento, ao qual eu tenho a oportunidade de estar aqui, principalmente como turismóloga, sou muito fã do ABETA, né? Tive com o governo do Estado, né, a realização do ABETA Connect lá no nosso território, mas é a minha primeira vez, sempre quis participar do Summit, e agora eu participei, espero o próximo ano estar junto também. E principalmente trazendo isso aqui, essa questão dos geoparques. 23 anos. Terça-feira eu estava dando boa noite, sejam bem-vindos, e amanhã eu estou retornando para o nosso território. O tempo ele passa muito ligeiro. E é isso que acontece no geoparque. Passa muito ligeiro e a gente precisa desenvolver esse território. Com isso, o Ministério do Turismo, né, o governo federal, entendeu a importância dos geoparques e, junto com a consultoria com o Ministério do Turismo, está disponível no site aí do Ministério do Turismo, eles construíram 4 documentos sobre geoparques. 3 documentos técnicos e um manual, para, assim, ensinar áreas a se tornar geoparques. E quem foi a base desse desenvolvimento? Foi a UFRN e o Geoparque Seridó. Eu fiz parte dessa equipe também. Então, a gente tem muito do que a gente conseguiu fazer lá no nosso sertão aí, que não se vê em outro geoparque, que é o apoio da nossa comunidade. O vestir, literalmente, dessa camisa. O porquê existia um geoparque nessa área. Então, eles estão disponíveis. Aqui tem o endereço, mas é só colocar no Google também. O geoparque no Brasil, nós temos apenas 5 reconhecidos. Quando eu digo apenas 5, porque são territórios que têm mais de 10, 15 anos de história buscando o desenvolvimento desse território. No Brasil, nós temos mais de 30 ações visando ser um geoparque. Imagine quando tudo isso for reconhecido. Assim, são territórios assim, incríveis, sabe? São histórias de pessoas que se dedicam à vida, pesquisadores, pessoas da comunidade que se dedicam à vida a transformar aquele destino. E o reconhecimento da Unesco é só uma consequência disso tudo. Tanto faz a gente ter o reconhecimento da Unesco para quem está lá trabalhando. De que não tem, porque a gente é uma consequência. Lógico que esse conhecimento faz o que a gente está fazendo com nós lá do sertão, que vocês vão ver um pouquinho hoje, do que a gente está buscando de recurso. Então, eu digo muito que um geoparque, eu costumo resumir, que um geoparque ele é um catalisador de ações, onde ele consegue buscar todo tipo de ações, projetos, programas, emendas parlamentares, o olhar, literalmente, do governo e, assim, outras entidades, a nossa iniciativa privada, para um território, jogar tudo isso dentro desse território. Mas ele é principalmente um portal, um espelho, onde ele consegue dar visibilidade a tudo e a todos que estão dentro desse território, que buscam isso. E aí nós chegamos ao nosso primeiro geoparque reconhecido das Américas, aqui do Brasil, o Geoparque Araripe, fica no Ceará, compete aí 6 municípios. O Geoparque Araripe já tem 16 anos de história dentro da rede mundial de geoparques. Era o único geoparque reconhecido pela Unesco no Brasil. E aí surge, né, o ano passado, mais 2 geoparques, traz a importância novamente do Seridó, do Canos do Sul,
porque a gente fez com que o Brasil entrasse novamente no know-how de geoparques. Depois de 15 anos, a gente conseguiu trazer avaliadores da Unesco aqui nesse território e reconhecer esses territórios. Veio Caçapava do Sul, veio Quarta Colônia também, e tem mais um que recebeu o reconhecimento esse ano, mas só vai ser chancelado o próximo ano, que é o território do aspirante Geoparque Uberaba. Próximo ano ele tira esse nome aspirante e ele vira um Geoparque Uberaba. E aí é aqui da região de Minas Gerais, né, que pega Uberaba. É a terra assim, que eu sou fascinada para conhecer, terra de Chico Xavier, né, enfim, dos zebus também, né, dos dinossauros, terra dos gigantes. Então, promete muito aí na rede mundial de geoparques esse Geoparque Uberaba. Mas aí, quem é o Geoparque Seridó? E por que o Geoparque Seridó ele é tão bem quisto na rede mundial do geoparque? Por que o Geoparque Seridó, lá no sertãozinho do Seridó, foi ovacionado, literalmente, e muito esperado na rede mundial de geoparques? Porque nós, do Seridó, conseguimos colocar na prática a quem merece ser destaque dentro de um geoparque, que é a comunidade. Mas quem é o Geoparque Seridó Mundial da Unesco? É um território formado por 6 municípios, Lagoa Nova, Cerro Corá, Currais Novos, Zacari e Carnaúba dos Dantas. Nós temos 21 locais que nós chamamos de geossítios. Aqui eu só trouxe 6 para que vocês fiquem com muita vontade de ir lá no nosso território. Afinal, quem assistiu o Tech Show ontem com a Vivida em ProTour viu que a nossa região precisa ser visitada de janeiro a janeiro. A gente trabalha, né, no tripé de desenvolvimento, conservação, educação e o turismo. Toda gestão de um geoparque ela tem que ser uma gestão participativa e tem que promover um desenvolvimento sustentável em seu território. E são 13 anos de história. Temos uma área de 2.800 km², que engloba aí os 6 municípios, mais de 100 mil habitantes, que é o nosso maior objetivo, levar cada habitante do nosso território o que é um geoparque, para que ele possa se inserir e ganhar dinheiro com isso, porque um geoparque é para fazer a nossa comunidade ganhar dinheiro com esse desenvolvimento. É um dos índices a ser pontuado pela Unesco. A gestão é o consórcio aí que apoia todas o desenvolvimento das gestões, e são 13 anos. E aqui eu trouxe, não sei se eu vou conseguir, olha se você consegue passar, um pouquinho, em 1 minuto, o que é o Geoparque Seridó, com o nosso povo estampado aí nessa tela. Vou levando na bolsa da memória cada palmo de vida desse chão, cada choro de chuva no sertão, cada dedo marcado na história. Vou fazer da defesa a trajetória e sair pelo mundo divulgando tudo que conheci, apresentando nos recantos distantes dessa terra quem conhece o sertão de serra a serra. E aí, pessoal, esse é só 1 minuto da nossa região. Esse documentário foi gravado junto ao SEBRAE, que é o nosso grande parceiro, assim como o SEBRAE é grande parceiro em todas as iniciativas, né? Ele foi gravado na época seca, e nós gravamos agora um novo documentário, foi lançado na Festa do Boi, lá no Rio Grande do Norte, no estande que a gente tinha junto ao SEBRAE, na época verde. Então, vocês vão ter o conhecimento de 2 épocas, mas eu vou logo dizendo que nós temos outras épocas lá no sertão, porque a caatinga ela é mágica. E aqui um pouquinho do que é, né? Aqui é um geossítio Serra Verde, que fica no município de Cerro Corá. Vou só pincelar mesmo, que é para vocês ficarem com curiosidade, dizer, meu Deus, o que é isso? O que são esses tanques fosseríferos? Existem geoformas, pinturas rupestres, isso vocês têm que ir lá conhecer. Aqui é um mirante, o mirante Tanque dos Pocianos, em Lagoa Nova. Aqui faz com que estudantes da Serra da Capivara, do curso de Geografia, saiam da Serra da Capivara, vá de ônibus até o nosso sertão para estudar a geomorfologia da nossa região. Imagine quanto tempo eles levam para chegar lá.
E aqui são pessoas, ó. Aqui é uma foto de um drone. Então, imagina a magnitude que é esse mirante. E daqui a gente consegue avistar todo o território do Geoparque Seridó. Os apertados, uma das 7 maravilhas do Rio Grande do Norte, que tira o fôlego da gente mesmo, quando a gente mostra assim, essa foto. Incrível, está estampada agora, a gente conseguiu estampar ela no maior shopping do Rio Grande do Norte, o Midway, lá em Natal, está lá estampado, chegou ontem a confirmação, já está lá pregada, literalmente, essa foto. Uma das 7 maravilhas do Rio Grande do Norte, o nosso cânion, formado por rochas quartzíticas, as rochas mais duras do planeta Terra, mas que aqui, com certeza, a gente consegue entender o poder da natureza e por que a gente deve tanto respeito a esse meio ambiente. A mina Brejuí, a mineralização de xelita, que nos deu o aval a iniciar um projeto de geoparque há 13 anos pela importância econômica, social e de desenvolvimento, mas principalmente pela mineralização de xelita. Meu pai é aposentado da mina Brejuí, eu tive o prazer de morar na mineração, foi uma das coisas que me fez entrar no geoparque, porque eu vi estampada a valorização da profissão de quem eu tinha orgulho todos os dias. E é isso que é um geoparque, é fazer a nossa comunidade se sentir orgulhosa, sentimento de pertencimento e valorização do que nós temos em um território. A mina Brejuí, aqui, a gente consegue literalmente adentrar a terra, fazer essa visitação nas galerias. É o carro-chefe do turismo pedagógico lá da nossa região, recebe milhares de estudantes, chega a ter 400 a 600 estudantes aqui para fazer esse passeio, além de visitar os museus também que existem, e o melhor é que está tendo a extração ainda da xelita, e a gente consegue ver esses mineradores ali atuando. E aqui um pouquinho, pode passar aí, como é um projeto que nós temos social, porque é isso que a gente faz pela nossa comunidade, levando aqui só um gostinho desses alunos entrando nesse túnel da mina. Uma turma de 40 alunos de uma escola municipal de Currais Norte, que fica a 5 quilômetros apenas, 5 minutos apenas do centro, para a mina Brejuí, 40 alunos que não conheciam a mina Brejuí. Isso é Geoparque Seridó. Fazer a nossa comunidade se conectar, conhecer e reconectar com o seu próprio território, para assim eles valorizarem tudo isso. E aí vamos lá para uma estrutura geológica magnífica no município de Acari, o Marmitas do Rio Carnaúba. Aqui a gente também consegue subir uma serra, é super tranquila, ver um dos pôr do sol mais lindos do mundo, porque tudo no Seridó é mais lindo do mundo, assim como todos os territórios de vocês. Então, é tudo lindo. Então, a gente tem que botar o mais lindo do mundo mesmo, não tem quem duvide da gente, não. Então, aqui são caldeiras, é enorme essa estrutura, a gente tem gravuras rupestres também aqui. Então, vale muito a pena conhecer esse Marmitas do Rio Carnaúba. Complexo de Xique-Xique de pinturas rupestres, esses aqui ficam no município de Carnaúba dos Dantas. Para se ter ideia, aqui é uma estrutura, é um sítio tombado pelo IFAM. Então, a gente sobe e consegue ver aqui pinturas rupestres que datam de mais de 9.000 anos. Então, tem toda uma estrutura aí para visitação. O município de Carnaúba dos Dantas, para vocês terem ideia, tem 8.000 habitantes. Então, imagina o tamanho que é isso. Ele tem catalogado pelo próprio município 110 sítios arqueológicos. Mais de 40% da sua área ainda não foi pesquisada. Eu digo muito que Carnaúba dos Dantas, a gente trupica, cai num buraco e encontra um sítio arqueológico. Carnaúba desponta no mundo como um destino, realmente, de arqueologia que traz a nossa história estampada em suas rochas. O Boqueirão, uma serra lá, em Parelhas, e aqui eu trago sempre uma brincadeira que a gente faz com todo mundo, mas faz parte dos livros, do imaginário das pessoas, né, do encantamento, da cultura. Para quem viu ontem o nosso talk show, eu falei sobre o conceito de geoformas, que nós trabalhamos dentro de um território de geoparque, assim como qualquer outro território,
que é quando o patrimônio geológico nos dá o formato de alguma coisa através do nosso olhar, como, por exemplo, às vezes a gente olha para as nuvens e acha elas parecidas, sei lá, com um coração. Às vezes olha para uma pedra, para uma rocha e diz parece um coração também. Isso dentro da temática de geoparques e dentro da temática de geodiversidade, a gente trabalha isso para valorizar cada vez mais o nosso patrimônio geológico. E aqui, para quem ainda não viu, nós temos uma princesa adormecida. Quem está vendo a princesa adormecida? Não se preocupe, ninguém está cego se não vê. Às vezes tem que ser bem sensível no olhar. Mas quem não viu pode acompanhar aqui o laser. Ó. A cabeça, os olhos, o nariz, a boca, o pescoço e as mãos da princesa adormecida. Isso é uma forma da gente levar a importância do nosso patrimônio geológico e transformar isso em produto, em artesanato e vender isso para as pessoas. E é o que a gente faz lá. A gente faz com que os visitantes experimentem a nossa caatinga, sintam o cheiro, vejam a nossa caatinga, toquem, sintam o gosto e escutem, literalmente, o poder desse território. Com isso, a gente tem 21, né, a nossa biodiversidade é a caatinga, né? Bioma genuinamente brasileiro, que é mágica. Basta apenas um pingo de chuva cair no nosso sertão. Em apenas 3 dias, nossa caatinga está toda transformada. É possível visitar. Qual a melhor época de visitar o Seridó? E eu digo, não me façam essa pergunta. Porque vai ser de janeiro a janeiro, porque a nossa caatinga ela vai se transformando a cada mês. E para que você possa conhecer realmente a caatinga, e eu tenho uma amiga ali caatingueiro, que conheci aqui, ele sabe muito bem disso, para conhecer realmente o poder da caatinga, tem que conhecer ela todos os meses do ano. Ela hoje está com a roupa cinza, a roupa mais linda na nossa região, porque traz a nossa força como seridoense. Porque são mais de 10 anos de seca que nós vivemos na nossa região, mas que nós aprendemos com essa história dessa seca a tirar literalmente leite de pedra com o Geoparque Seridó. Tem sim chuva lá, acontece sempre, mas quando eu falo seca é porque não conseguimos ainda um número grande de água que faça os nossos reservatórios sangrarem novamente. A cultura, as pinturas rupestres que tem, pronto, um daqueles painéis lá, do Geocite Chique Chique, são essas aqui, pinturas conservadíssimas que a gente consegue entender, né, o dia a dia dos povos primitivos, a cultura do vaqueiro, que ainda é muito viva lá na nossa região, os nossos povos quilombolas, nós não temos índios, então nós pontuamos junto à Unesco pelos nossos povos remanescentes, os nossos povos quilombolas, que nós temos em vários municípios do Geoparque Seridó, que é na comunidade quilombola Negros do Riacho, em Currais Novos, que faz esse trabalho magnífico da louça. Nós temos outra comunidade em Parelhas, a comunidade Negros, Boa Vista dos Negros, que tem uma dança do espotão assim, magnífica. A gente está buscando trabalhar o turismo, que a gente tem que ter cuidado na inserção do turismo nessas comunidades, né? A gente tem que inserir eles em tudo com muito cuidado. Mas eu descobri faz menos de um ano, não, faz mais de um ano, que foi quando a Viva Lá foi lá no nosso território, né, o Daniel, descobri que eu tenho sangue quilombola. Isso foi o Geoparque que me trouxe. Porque a família da minha mãe e dos meus avós ficava em frente à comunidade quilombola Negros da Boa Vista, lá em Parelhas. E aí eu descobri lá, quando a gente foi conversar com o mais idoso de lá, e ele começou a falar dos meus avós. E aí hoje talvez eu entenda quando as pessoas perguntam por que você tem tanta força para fazer o que você faz nessa região. Aí eu digo, é porque eu tenho sangue quilombola. Tenho muito orgulho hoje de dizer isso. E aí a nossa gastronomia já é o almoço, só para dar um gostinho. Mas a gente também tem um trabalho de fortalecimento das mulheres, do empoderamento das mulheres. Nós somos um dos únicos geoparques no mundo que tem uma mulher à frente desse geoparque, que sou eu. Isso é muito bem quisto e mostra o poder e a força dessas mulheres. E aí a gente leva isso com uma camisa aí que a gente trouxe para trazer, para apoiar a luta das mulheres e fazer com que elas tragam diversas ações, principalmente as mulheres em trilhas, que a gente está levando essa turma aqui toda
para conectar com o seu território e assim elas poderem pensar também trabalhos para elas. E as pessoas? Esse slide aqui, ele representa muito tudo isso que eu faço nesses 13 anos. Eu acho que eu consigo ponderar tudo que eu faço nesse slide. Aqui, que é a Jéssica, uma aluna que surge em 2017 com um projeto ao qual sou autora e coordeno, que é o projeto Os 5 Sentidos do Geoparque Seridó. A Jéssica aprendeu sobre o Pico do Totoró, uma formação geológica que nós temos em Currais Novos, e estava passando para essa senhora numa apresentação numa praça. E aí eu fiz essa foto e descobri que ela é a avó dela. Ela morou desde quando nasceu em Currais Novos. Ela nunca foi no Pico do Totoró, 40 minutos apenas. Foi quem iniciou Currais Novos. E a Jéssica está ensinando a ela, através do Geoparque Seridó, uma forma dela conhecer esse território. Aqui a questão da inclusão, da acessibilidade, crianças de 2 a 5 anos, esse aqui tem 2 anos, que esse ano a gente fez esse projeto acontecer, levamos ele para visitar a Caatinga, e ele aprendeu que o Madu, o mascote do Geoparque Seridó, está lá no estande do Visito Seridó, é um cacto que toma água e vai para o solo. E ele está ensinando isso à família dele, eu recebendo vídeos direto dos pais, que ele está ensinando sobre o Geoparque Seridó para a família. Quando eu falo ensinando sobre o Geoparque Seridó, eu estou dizendo que ele está ensinando sobre a sua história, que ele está ensinando sobre o seu território. Aqui, alguns condutores mirins que nascem desse resultado, e aqui esse senhor, com esse sorriso maravilhoso, essa foto foi antes da pandemia, 94 anos. A gente também faz esse trabalho com as associações, a gente fez com um grupo de convivência de idosos, e levamos eles para conhecer aqui, está com o chapéuzão, o capacete da Mina Brejuí. E aqui ele me puxou, na hora, graças a Deus, eu fiz a selfie, que eu ando com o celular armado, literalmente, para fazer as fotos, pegar os melhores ângulos. E ele, com esse sorrisão, agradecendo aqui a oportunidade de conhecer a Mina Brejuí. Fica 5 minutos do centro de Currais Novos. 94 anos. Nunca tinha tido a oportunidade de conhecer. Por quê? Porque isso é nosso. Está ali, a gente vai amanhã, a gente vai amanhã, a gente vai amanhã, e vai passando. Hoje ele não está mais entre nós, mas eu tenho o prazer de ter proporcionado isso a ele. Com isso, a gente fez 1 ano, a gente recebeu a chancela da Unesco, iniciou as ações do Geoparque na nossa região no dia 19 de abril de 2010. No dia 13 de abril de 2022, a gente recebeu o reconhecimento da Unesco. Foram 12 anos de trabalho. Esse ano a gente já fez 1 ano desse reconhecimento. Isso aqui é a nossa comunidade fazendo bolo de aniversário para o Geoparque. Isso mostra o quão essa comunidade se sente pertencente disso tudo. E com esse reconhecimento, a Unesco lhe dá dinheiro? Não. Nós pagamos 1.500 euros à Unesco. Vale a pena? Vale muito a pena. Pelo menos para nós lá. Valeu muito a pena. Só nesse primeiro ano já. Com isso, a visibilidade que nos dão, com esse reconhecimento da Unesco, é enorme. Saímos em todas as matérias dentro das mídias audiovisuais escritas dentro do Brasil. Saímos no governo, sites internacionais, na G1, na UOL, e saímos no horário nobre da TV brasileira, quando foi anunciado no Jornal Nacional que o Brasil estava ganhando 2 áreas de geoparques mundiais, que era nós e o Quênios do Sul. E aí eu digo muito, quando as pessoas dizem qual é o beneficiamento do reconhecimento da Unesco? Quanto seria para a gente colocar mais de 1 minuto falando da nossa região no Jornal Nacional? Com isso, documentários da TV Cultura estão disponíveis no site da TV Cultura. 2 documentários, são mais de 2 horas de documentário, trazendo aí a história dos 6 municípios, a história da construção do Geoparque, como também georroteiros também que vão lá e querem saber como é que essa região se transformou no Geoparque. Esse ano, com o governo do estado, a gente está gravando uma série que vai ficar disponível no G1, e eu acho, Vivi, lembra? Eu acho que é TV Cultura, alguma coisa.
vão ficar disponíveis lá. Imagine quanto era para esses 6 municípios sair e ficar com a série disponível. Com isso, o maior ganho de um geoparque é a comunidade. É o empoderamento dessa comunidade. Então, se preparem, que a partir de agora vocês vão ver a cereja do bolo do Geoparque Seridó. Quem realmente faz esse geoparque acontecer são as nossas crianças, são projetos voltados à educação, como o projeto Os 5 Sentidos do Geoparque Seridó, que vamos às salas de aula, mas transformamos o nosso meio ambiente, o nosso ambiente natural em salas, onde professores com cadernos e alunos com placas para ensinar os adultos a respeitarem o meio ambiente, a não sujarem esse meio ambiente, estão sentados literalmente na pedra, na rocha quartzítica, entendendo sobre esse território. Faz com que, literalmente, a gente escute e sinta a nossa geodiversidade, a nossa caatinga, porque essa pedra aqui, quando a gente bate, ela emite o som de um sino. Quem quer conhecer o som dela, bota na internet, Pedra do Sino em Currais Novos, vocês vão ver que tem músicas tocadas, enfim. Mas o mais legal mesmo é ir lá, viu? Porque além de conhecer e de escutar, e fazer que nem eles, ó, sentir, a gente pega e diz por que ela faz isso. Porque eu tenho que ligar um botãozinho e desligar. Geologicamente se explica, mas só se pode explicar lá, porque vocês precisam ver para crer. Com isso, ó, o empoderamento são esses daqui, ó, que será o futuro do Geoparque. Será o futuro do planeta Terra. Será eles que vão dizer se a nossa natureza deve ou não ser conservada. Todas as discussões que estão tendo aqui nesses dias todos, só vai ter o porquê se essas pessoas aqui, ó, se envolverem nisso tudo. E isso a gente conquistou lá no nosso território. E aqui tem um vídeo dela, deixa eu ver se eu consigo passar. Deixa ele voltar. Ela agradecendo o momento que ela teve de conhecer um dos nossos geossítios. Janaína, em nome de toda a turma, a gente manda um obrigada por ter ensinado a nós beleza de Geoparque Seridó. Essa turminha, pessoal, tem de 6 a 7 anos de idade. Eu levei eles para o geossítio Pico Totoró, que tem um monte de... Era na época seca. E aí eu joguei eles literalmente dentro da caatinga, porque o interessante é jogar para eles sentirem, né? Lógico que com cuidado com urtiga, bichos, né? A gente olha antes. Uma dessas crianças começou a gritar desesperadamente. Tia, 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 corre aqui um bicho, eu corri. Era um carrapicho. Eu acho que vocês sabem o que é um carrapicho, né? 6, 7 anos de idade, de Currais Novos, de uma das escolas mais carentes do nosso território. Não conhece o carrapicho. E eu disse, você não sabe o que é um carrapicho? E ela disse, vai me morder. Eu disse, não. E aí cai a ficha para a gente. As nossas crianças estão perdendo a essência do nosso território. Se não tiver ações como essa para fazer ela entender que aquele carrapicho que ia morder ela virou a festa do tira-carrapicho. Porque eu disse, vamos fazer o seguinte, que o olho dele estava tudinho. Vamos fazer o seguinte, um vai ajudar o outro a tirar o carrapicho. Agora, cuidado que ele espeta, mas não morde, não. E aí expliquei isso e teve um que caiu. Aí, imagine como é que ele ficou, vestido literalmente de carrapicho. Mas o choro dela foi transformado em alegria e ela entende hoje que aquele não é um bicho. É simplesmente um fruto da vegetação a qual ela faz parte. Projetos como o Vem Passarinhar no Geoparque Seridó, que a gente leva aqui com profissionais de uma turma do Vem Passarinhar, que é no Brasil inteiro, que leva essas criançadas aí com oficinas em sala de aula e levar para entender que o pássaro bom para o ser humano é o pássaro livre. E esses marmanjos aqui, com mais de 20 anos de profissão, me procurou para a gente fazer esse projeto aqui, para chegar nas crianças. E aqui, essa turminha aqui, teve uma criança que abriu a mochila e tirou um pássaro de dentro. E aí eles apontaram para mim, olha, olha, olha. E aí eu cheguei e perguntei por que ele estava fazendo isso. E a criança deu a maior lição de vida a esses 2 marmanjos.
eu tirei um pássaro que estava na gaiola na minha casa para vir soltar aqui, porque eu aprendi com vocês que pássaro bom para o ser humano é o pássaro livre. E eles começaram a chorar. 20 anos de profissão viram aí o objetivo alcançando quem eles queriam alcançar. Aí, ó, nós temos placas de Vem Passarinhar e as crianças se encantam, descobrem nomes, descobrem pássaros, como eu estou vendo sempre um por aqui, eu estou atrás de tirar uma foto dele para mandar para os meninos. E é isso que a gente faz lá também. Também eu trabalho com os nossos guias e condutores, preparando eles para receber esses visitantes, como cursos de condutor local com ênfase no geoturismo. Não é só formar em turismo, mas entender a nossa região e transformar aquelas rochas para que vocês entendam como é que se formou o Cânion dos Apertados, porque tem mais de 615 milhões de anos, que rocha é essa, assim como por que a Pedra do Sino emite o som do sino, por que formatos de geoformas, enfim. E a gente faz isso com nossos guias e condutores, com vários cursos de fortalecimento com eles, né? Com isso, o Geoparque Seridó, lá na nossa região, diferente do Cânion do Sul, diferente de Lençóis Maranhenses, que já tem o turismo, já assim, alto, milhares de pessoas vão lá. No interior da gente, não. Ele está crescendo com um Geoparque Seridó, porque as pessoas querem saber por que aquela região foi reconhecida como geoparque. Já existia, sim, um turismo pedagógico, visitando a mina, visitando o Totoró, Gargalheiras, mas não da forma que acontece hoje. E a gente começou a tentar medir isso ano passado, com um questionário no Google Form mesmo, para os nossos guias e condutores. Alguns preenchem, outros ainda não viram a importância desse preenchimento, mas a gente chegou aí a alguns dados bem interessantes para uma região que não via a interiorização do turismo chegar. Então, a gente chegou, o ano passado, a quase 10 mil visitantes que foram à nossa região pelo Geoparque Seridó. Eu não estou falando quem foi conhecer a mina, quem foi não sei o quê, eu estou falando que as pessoas preencheram dizendo que estavam indo conhecer o Geoparque Seridó. De vários estados, vários municípios, até de estrangeiros, a gente recebe, principalmente lá naquele município de Carnaúba dos Dantas. Recebe muito estrangeiro, muito arqueólogo, que vem lá estudar e entender por que aquilo tudo. Aqui um pouquinho eu vou passar bem ligeiro, são várias empresas que já vêm do Geoparque Seridó, e aqui a gente tem muitas que já fazem isso, vendendo isso, seja do nosso território, seja de outros, seja empresas nacionais. Aí eu trago um associado da Beta agora, a Viva Lá. Uma empresa nacional que trabalha turismo de base comunitária no Brasil. Antes da pandemia, o Daniel descobriu que existia o Geoparque Seridó na internet, entrou em contato comigo e disse que precisava conhecer. Só que a Viva Lá só trabalhava comunidades, como na Amazônia, enfim. Só que o Daniel, a gente perde esse contato, vem a pandemia, né, faz a gente perder contato de tudo. Depois de 2 anos intensos de pandemia, começou a abrir de novo os caminhos. E aí o Daniel volta de novo contato e disse, ei, agora eu vou mesmo. E aí ele foi, passou 8 dias comigo, a gente saía de 7 e voltava 10 da noite. E ele saiu com um grande potencial para roteiro e a gente já está recebendo, já recebeu 4 expedições da Viva Lá. E o detalhe, a Viva Lá mudou a sua configuração porque ela só trabalhava uma comunidade. Ele entendeu que o Geoparque Seridó não podia ser assim. Tinha que trabalhar os 6 municípios. E aí a gente tem roteiros de 5 e de 8 dias que a gente faz um intensivão de ações, além de visitar os locais, aprender a conhecer e entender o que é as pessoas do nosso local. E aí participam de oficinas, visitam locais, também fazem trilhas mais fortes, menos fortes. Quando tem água, tomam um banho de açude. E assim, cachoeira também, que nós temos lá. É mágico, então tem que ir todo ano para ver onde é que está a cachoeira, para ver se acha. Mas tem um momento que acha. E aí, aqui também, ó, conhecendo os nossos artesãos, conhecendo a história da Associação das Mulheres de Uquanduca, uma história de 27 mulheres assim, incríveis, que elas transformaram a comunidade delas. A gente tem, sim, estrutura para receber o turismo na nossa região. Nós temos mais, isso aqui está atualizado com
Os últimos 6 inventários que a gente fez na nossa região, a gente tem mais de 40 pousadas e hotéis, 1.500 leitos disponíveis, 49 restaurantes, 3 agências de turismo, 36 guias condutores capacitados em geoturismo, que foi um trabalho que o governo do estado fez com a nossa região. Aqui eu trago um exemplo assim, que eu acho que faz qualquer pessoa querer ir lá, porque o seu Wallace mostra para a gente o porquê de respeitar a natureza, e pode. Quando ele comprou esse terreno, havia matacões, vários rochedos no meio. Ó. E aí ele disse, não, ele poderia ter destruído tudo, explodido tudo. Ele disse, não, vou construir a minha pousada junto a esses matacões. E aqui nós temos quartos que literalmente são a pedra, escrivanias que são a pedra, e a briga hoje para ficar aí. E a pousada Colina dos Flamboyantes traz aí a importância da sua diversidade, da biodiversidade estampada nos seus quartos. A gente incentiva a produção de geoprodutos que trazem a identidade do local. Então, vocês vão encontrar isso, a Pedra do Caju, o Morro do Cruzeiro, as pedras quartzíticas, que réplicas idênticas dos sítios arqueológicos que o artesão José Evangelista faz. Os nossos amigurumis, aí, que são os nossos mascotes, tem um kit lá disponível para ver, porque tem que comprar na Ana Paula, disponível para ver, são os nossos mascotes, que a Ana Paula entendeu que podia transformar isso num produto e vender, e hoje ela não dá mais conta, por isso que eu não trouxe muitos, ela não dá mais conta das encomendas. Então, o Geoparque ele se tornou um produto vendável. Tudo que se alia ao Geoparque se vende hoje. Seja camisa, seja uma logo, seja mascote, seja tudo que a gente faz. A Neide também percebeu, ó, ela faz o biscuit, ela faz brincos, colares dos mascotes, e ela vende isso, assim como outros elementos da região. Aqui é os trilhos ó, da mineração, as botas dos trilheiros. Então, quem vai lá tem que comprar essas botinhas. O José Evangelista, que aqui é o cara que dispensa qualquer comentário. O José assim, é incrível. E ele traz aí a valorização dos sítios arqueológicos. E assim, é impressionante o que esse cara aprendeu. Isso aqui era em 2014, quando eu conheci ele, eu comprei esse painel e disse, vai estar na sede do Geoparque quando a gente tiver. E está do mesmo jeito. Não mudou nada a tinta. Ele usa e ele leva isso para as crianças, junto daquele projeto, ensinando as crianças também sobre isso. O Adriano, que traz aí a importância da conservação, da restauração. Isso aqui é uma quenga de coco, ó. E ele pega e transforma isso em arte. Isso é o Geossítio Cruzeiro de Acari. E aí a gente mostra que há possibilidades, sim, de sustentáveis de fazer e vender esses produtos. Assim como o Geovani, que já surge do projeto de educação. E foi uma grata surpresa para mim, porque eu estou com um projeto de educação em 5 sentidos, nas escolas públicas e estaduais de Currais. Mais de 4.000 crianças e adolescentes e adultos já passaram por esse projeto. E o Geovani, ele começou a fazer essa arte e divulgou nas redes sociais. E aí eu disse, Geovani, faz a logo, você consegue fazer a logo do Geoparque? Ele trabalha com pregos e linhas. E aí ele fez e veio me entregar. E ele estava com o irmão dele olhou para mim e disse, professora, fazia tempo que eu não lhe encontrava. E eu disse, opa, peraí, para aqui agora. Mas por quê? Da onde vocês me conhecem? O Geovani, pessoal, assim como o irmão dele, é da escola Gils Firmino, que em 2018, eu fui com um projeto para lá, dei uma oficina sobre capacitação de empreendedorismo baseada em geoproduto, e ele me disse que foi isso que fez ele entrar no mundo da arte. Ele podia ter ido por outro caminho, que é a escola que é mais precária do município, que está na região mais precária do município, que tem uma grande exceção aí de coisas que crianças não podem fazer. Com isso, transforma-se, já que já está chegando no horário do almoço, em comida também. A gente pode comer os mascotes, a gente pode comer a logo do Geoparque. Então, eles começam a vender isso também, como pedrinhas lá do Totoró. São doces de goiaba, deliciosos, da Naomi também. Aqui também, ó, com um glacê maravilhoso aí do Morro do Cruzeiro, do Vaqueiro, da Pedra do Caju. Programas líderes, e o Sebrae entra fortemente com isso. Vai ter agora um programa nacional investindo mais de 5 milhões de reais nos 6 municípios, com a nossa sinalização e diversas outras ações. A gente promove esse intercâmbio, aquele trabalho de rede, que é a equipe do Uberaba, antes de
mandaram o dossiê para a Unesco, foram lá no Seridó saber, assim como eles foram no Cânions do Sul, saber por que a gente tinha conseguido o apoio da nossa comunidade, que é o mais difícil. Vocês sabem disso, vocês trabalham com isso, vocês sabem que é muito difícil fazer a nossa comunidade, muitas vezes, apostar naquilo que é para elas. E nós conseguimos com o Geoparque Seridó, e brilha os olhos de quem vai, e todos dizem, Janaína, a cereja do Geoparque Seridó são as pessoas, não tem para onde correr. A sinalização, que é o projeto aí junto ao governo do Estado, a CETU, Emprotur, foram 200 mil reais, porque eu estou falando de investimento, de valores, para mostrar que o Geoparque sim traz investimento. E nós do Sertão estamos ganhando com isso, com esse reconhecimento. Então, 200 mil para fazer o projeto, 1.800.000 para tirar isso do papel. E a gente está buscando esse apoio do SEBRAE, de outras entidades. Assim como participações internacionais, aqui é a Vivi, de cabelinho curto, porque ela doou o cabelo dela, que eu descobri, que é essa menina que está aqui, que participa com vocês há vários anos. E elas também participam, como a Nayara também, e levam a bandeira, literalmente, do Geoparque Seridó para todos os lugares que eles vão. O governo já entendeu que o Geoparque... No Rio Grande do Norte, nós temos apenas 3 destinos reconhecidos internacionalmente com alguma coisa. É Pipa, São Miguel do Gostoso, que tem um Green Days, que é uma premiação internacional, e o Geoparque Seridó. Então, são os 3 destinos reconhecidos internacionalmente com algum reconhecimento que estão sendo divulgados aí, como está sendo divulgado maciçamente o Geoparque aqui, junto com vocês. Convênio com a Emprotur, que o Fabiano já disse, a gente foi para o Marrocos, onde eu já falei do terremoto, não vou falar de novo, mas nós somos sobreviventes daquele terremoto de 6,8, que vitimizou mais de 4 mil pessoas. Nós estávamos lá na cidade histórica, lá no momento que a terra jogou a gente para cima e para baixo, literalmente no asfalto. Nossa sede, que a gente está sendo... tem uma parceria, uma conversa, é assim que um geoparque funciona. O Fabiano deixou bem claro aqui, o geoparque ele não é uma unidade de conservação, a gente não tem poder fiscalizador, a gente não é um IDEMA, a gente não é um IBAMA, a gente não é um Ministério Público, a gente é uma forma de gestão territorial para desenvolver esse território. Então, vocês sabem, a gente está recebendo muita atividade de parques eólicos na nossa região, são mais de 12 parques eólicos que estão chegando lá para aproveitar o nosso vento, que é um dos ventos melhores que nós temos no Brasil, e o papel do Geoparque é esse. Conversar com essas empresas, mostrar a importância desses locais, tentar modificar algumas torres que podiam estar ali num canto, no outro, e também buscar aquela tão sonhada investimento público e social, né? E a gente tem conseguido isso com algumas empresas. É um caminho longo, árduo, mas que a gente todos os dias está ali. Então, eu tenho empresas aportando projeto de educação nas escolas, empresas privadas da nossa região, já estou terminando aqui, já parou. Empresas eólicas que estão tirando aí R$1.200.000 para a construção da nossa sede administrativa. Quando a gente poderia ter isso? E elas vão se instalar do mesmo jeito. E aí a gente busca, né? Eu digo isso porque muita gente bate num geoparque achando que a gente tem poder, assim. A gente tem o poder junto à nossa comunidade. E a gente está fazendo o nosso papel há 13 anos, que é desenvolver esse povo. E nessa conversa a gente tem buscado esses recursos para que esses investimentos sociais e ambientais eles realmente aconteçam no nosso território. Quem ainda não segue, segue lá a nossa rede social. Nós temos mais de 15 mil seguidores. Pode ser pouco para muitos, mas da Rede Mundial do Geoparque, a gente é um dos mais seguidos dentro da Rede Mundial do Geoparque. Por todo o nosso trabalho, é um dossiê das nossas ações, as nossas redes sociais. Eu vou passar isso aqui. Isso aqui é a mola mestra de desenvolvimento de um geoparque, né, que tem aí essas molas desenvolvendo todos os setores da sociedade em prol de um povo, em prol das pessoas. As pessoas é o pilar mais importante de todo esse desenvolvimento. E, com isso, pessoal, a gente não para. E a gente não parou. Eu digo que eu sou feita de desafios. E foi isso que eu sempre quis fazer com o meu território, levar o território para a Rede Brasileira de Trilhas. Porque eu entendo o poder da Rede Brasileira de Trilhas para trazer a conexão com a nossa comunidade.
E também porque a gente só pode passar nas terras das pessoas se elas nos deixar passar. Isso traz um alento muito grande para esses trabalhos. E aí eu encontrei um companheiro, o Arthur Hansen, que esteve lá no evento que teve no Rio de Janeiro, apresentando a Geotrilha Encantada, assim como o Geoparque. E aí a gente já conseguiu estar iniciando, a gente ainda não cadastrou no Ministério do Turismo, mas a gente já está trabalhando a Geotrilha Encantada, essa é a nossa pegada, ficou linda, eu já estou vendo a próxima tatuagem que eu vou fazer, enfim. Mas assim, é algo realmente que brilha os olhos, a gente trazer isso, conectar com o Geoparque, mas a gente quer expandir muito mais que o Geoparque. A Geotrilha, a gente quer levar o Rio Grande do Norte para se encontrar com os caminhos do Araruna, na Paraíba, com o Ricardo, que tem um trabalho magnífico lá. E é isso, a gente está iniciando aí esse novo desafio, que está crescendo, já conseguimos nossos voluntários, um grupo de alunos, adolescentes, estão com todo o gás e já mapearam e sinalizaram 16 quilômetros e a gente está crescendo. E hoje eu recebi a camisa, né, está lá ainda um protótipo, mas a gente está crescendo isso com a nossa comunidade. Com isso, eu queria finalizar aqui, pessoal, com uma música, para que a gente possa sair aí para encher o bucho, literalmente, porque a cabeça já foi enchida de conhecimento e de expectativa do que é o sertão do Seridó no Geoparque Seridó.